Olá pessoal, tudo bem? Neste bloco nós vamos continuar nossos estudos e falaremos de um assunto bastante importante. Vou dar início para vocês sobre uma temática relacionada à nossa carteira de trabalho e previdência social. Olha que coisa interessante, nós vamos falar bastante deste documento que é o sonho de consumo de milhares de brasileiros e brasileiras que querem estar aí exercendo as suas atividades no mercado de trabalho. Evidente que você, que é um futuro servidor, você busca ter um estatuto por trás de você, e não uma CTPS. Mas não tem problema, a gente vai estudar e compreender da mesma forma. Olha só que interessante. Na nossa CLT, ela diz para nós que não há formalidade para contratar um empregado. Isso está lá na CLT. Basta, por exemplo, você depois, eu vou falar de alguns artigos, que ressalta essa ideia. Tanto que se nós analisarmos, a CLT ela ainda diz para nós que o contrato de trabalho ele pode ser celebrado inclusive, olha que coisa interessante, de forma verbal. Ele pode ser verbal, ele pode ser escrito, tácito, expresso. Tudo isso está lá na nossa norma jurídica seletista. Todavia, há uma exigência que pode acarretar em penalidades administrativas se elas não forem observadas. É o caso do documento obrigatório para comprovar a existência de um trabalho. No caso, o documento que nós estamos falando é a CTPS. A CTPS é um documento que vai ser utilizado como instrumento probatório, inclusive na esfera previdenciária e, óbvio, na esfera trabalhista. Vale apontar para vocês que de todos os requisitos da relação de emprego ou, eventualmente, de uma relação de trabalho, a ausência de anotação na CTPS, ela não vai afastar a existência de um vínculo empregatício, de modo algum. Então, o que acontece? Se você trabalha numa empresa e você não teve sua carteira anotada, você continua sendo empregado e tendo os mesmos direitos. Todavia, no ato aí dessa rescisão eventual que possa acontecer, é imperioso você buscar o reconhecimento desse vínculo e a eventual anotação da carteira de trabalho na sua CTPS. E olha, a ausência de anotação na CTPS, ela enseja em atuação fiscal. Você pode ser autuado porque você não cumpriu com uma exigência administrativa prevista no nosso texto de lei, tá bom? Reitero, tome nota no seu caderno. A CTPS, ela é sim um documento de identificação profissional do trabalhador. Ela é um documento de identificação profissional do nosso trabalhador, o qual provará a existência de um contrato de trabalho. É um documento essencial e, além de provar a existência do contrato de trabalho, ela também serve para nós. Para quê? Para demonstrar o tempo que você exerceu de trabalho, o tempo de serviço, e isso irá repercutir na esfera previdenciária, tá bom? Pergunta que eu faço para vocês, vou até colocar na tela. Pessoal, quem deverá proceder com a emissão da carteira de trabalho e previdência social? Evidentemente, pessoal, ela ficará a cargo do Ministério da Economia. E a CLT, no seu artigo 14, ela diz para nós que deverá ocorrer preferencialmente por meio eletrônico. Olha só, a emissão da CTPS em meio físico, o que é? Pegar o documentinho físico lá que nós estamos acostumados, pessoal, ele passou a ser considerado como algo excepcional. Quem diz isso, De Luca? Quem diz isso é justamente a vigência da lei 13.000, uma lei recente, 874 de 2019. Ok?
Então, nós tivemos essa alteração falando que a carteira de trabalho, preferencialmente, ela deverá ser anotada dessa forma, tá ok? Outra coisa que eu queria colocar para vocês, eu vou até voltar aí no quadro branco para a gente fazer algumas anotações, é o seguinte, o artigo 15 da CLT, ele fala para nós que a emissão da CTPS ela será então regulamentada pelo Ministério da Economia. Professor, por que você está falando tanto do Ministério da Economia? Não se esqueça, pessoal, que no atual governo, o governo de Jair Bolsonaro, nós não falamos mais do Ministério, né, do Trabalho. Nós falamos do Ministério da Economia como responsável aí para regulamentar todas essas questões no que tangencia uma emissão de carteira de trabalho, dentre outros direitos trabalhistas. Outra pergunta que eu faço para vocês: a quem é direcionado e quem é necessário ter carteira de trabalho? Neste caso, sugiro você fazer a compreensão do artigo 13 da nossa CLT. Por que o artigo 13 da nossa CLT? Porque o artigo 13 da CLT, ele fala para nós o seguinte, vou colocar para vocês aqui na tela. Quem tem que ter, para quem é obrigatório, obrigatoriedade da CTPS. Quem é obrigado, pessoal? Qualquer empregado, e também, pessoal, aquele que exerce atividade por conta própria de atividade remunerada. Aproveitando aí a anotação, quando eu falo esse qualquer empregado, pessoal, pode ser um empregado urbano, rural e também, vamos colocar aqui o doméstico, né? Porque toda vez as pessoas ficam com dúvida se o doméstico tem que ter anotação na CTPS e o doméstico, óbvio, que tem que ter anotação na CTPS também, é um direito deles, tá bom? Então, cuidado com isso aí nos seus eventuais estudos, na sua eventual compreensão. Outra coisa que é importante nós levarmos em consideração é a quem cabem as anotações da nossa CTPS. Neste caso, o artigo 29 da nossa CLT, ela dispõe para nós o prazo que o empregador tem 5 dias para anotar a CTPS. O que significa isso, pessoal? O artigo 29 da nossa CLT, ele impõe esse dever do empregador. Por que é um dever do empregador? Porque se ele não anotar dentro desse período, ele vai ser responsabilizado, ele vai sofrer aí algumas sanções em razão da sua eventual inércia, da sua eventual omissão, tá ok? Então fiquem ligados em relação a este pontinho que eu acabo de trazer para vocês. Olha só, outra coisa que eu quero falar, vamos voltar lá na tela? Deixa eu colocar na tela. Eu gosto de escrever aqui no quadro com vocês esse assunto. Quando nós estamos falando de anotação na CTPS, ela poderá acontecer por meio de registros eletrônicos. Sim, ela vai... Opa, peraí que travou.
eletrônicos. E, evidentemente, caso qualquer informação for prestada de maneira falsa para os órgãos oficiais no que diz respeito à anotação na carteira de trabalho, vale lembrar que o artigo 297 no Código Penal prevê aí punição. Ele prevê para nós justamente, pessoal, a falsificação de documentos, quais seriam as consequências que eventualmente você teria. Então, no caso, falsificar documento para uma entidade pública e sendo documento público, reclusão de 2 anos, de 2 a 6 anos. Olha que coisa interessante isso. Então, é a importância que nós temos do documento da carteira de trabalho. Ela não é qualquer documento que você pode fazer o que você quiser, o que bem entender. Não. É um documento que deve ser respeitado e deve ser levado em consideração, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês. Uma pergunta que fazem bastante, que sempre tem essas dúvidas e tudo mais. O que deve ser anotado na carteira de trabalho? Primeiro, é uma pergunta muito curiosa também. É uma pergunta bastante interessante. Olha só. Vale destacar que deve ser anotado todas as informações que sejam relativas ao contrato de trabalho, data de admissão, data de demissão, função, remuneração e eventuais circunstâncias que possam existir no andamento deste contrato de trabalho. É o artigo 29 da nossa CLT. O artigo 29 da CLT fala isso para nós. Só que eu queria aproveitar aqui o momento e fazer uma observação. Empregador, cuidado com o que você anota na carteira de trabalho. Porque o artigo 29, parágrafo 4º da nossa CLT, ele fala para nós que é vedado ao empregador o que? Efetuar qualquer tipo de anotação que possa desabonar a conduta do empregado. Por que isso acontece? Porque se o empregador escreve algo, te demiti por justa causa porque você furtou minha empresa, o que vai acontecer com você? Dificilmente você vai conseguir arrumar um novo emprego. Dificilmente você vai conseguir voltar para o mercado de trabalho, tá bom? Então isso aí é bastante importante para a gente saber e para a gente compreender também, ok? Outra coisa que eu quero te falar aí, você que está na sua casa, tá bom? Vamos imaginar que você vai trabalhar e a empresa, ela recusa fazer a sua anotação da CTPS. O que acontece nesse caso? Deixa eu colocar um quadro branco aqui para vocês. Neste caso, pessoal, o artigo 36 da CLT, ele fala para nós que se a empresa não anotar, o empregado poderá comparecer pessoalmente ou por intermédio no seu sindicato ou em delegacias regionais ou órgão autorizado para apresentar o quê? Reclamação. Gente, eu quero fazer uma ressalva sobre esse artigo, que eu acho esse artigo bem bonito, assim, eu acho ele bem romântico e eu acho ele bem utópico também. Fala sério, vamos imaginar que você tá no Brasil hoje, o Brasil está vivendo uma crise, a gente sabe da crise que o Brasil está vivendo, a gente sabe aí de toda a situação que o nosso ordenamento jurídico passa por conta da pandemia, por conta das crises sociais, política, enfim, o emprego é uma realidade muito grande aí que já vem de algum tempo para nós. Só que aí o que eu quero falar para vocês, o que eu quero destacar? Você acha mesmo? Você acabou de entrar numa empresa, aí a empresa fala assim, eu não vou anotar a sua CTPS. O que você vai fazer? Você vai reclamar dela numa delegacia regional ou em qualquer órgão de fiscalização? É claro que não, pessoal. Sabe por que é claro que não? Porque provavelmente você precisa daquele emprego e você não vai querer dar mole em relação àquele emprego. Você não vai, óbvio que não. Por que você não vai dar mole? Você quer mesmo perder essa chance na sua vida, perder essa oportunidade de trabalho já logo de cara?
Lógico que não, né, gente? Então, por isso que eu brinco com vocês, que eu falo que é muita utopia e muita historinha que nós temos, tá bom? Olha só, quando a gente falar da anotação na CTPS, o artigo 456 fala para nós o seguinte, olha que interessante a redação desse dispositivo legal. Quando nós estamos diante desse artigo, a prova do contrato individual do trabalho será feita pelas anotações constantes na CTPS, ou seja, na carteira profissional, e suprida por todos os meios permitidos em direito. O que significa? Ele traz um valor probante para nós no que diz respeito à anotação da nossa CTPS. Então, o que nós podemos destacar aqui? Nós podemos destacar que ela tem um valor geral. Porém, a súmula de número 12 do próprio TST, ela contesta um pouco as coisas aqui para nós. Porque ela fala o seguinte, que as presunções que nós temos na nossa CTPS é o quê? É uma presunção tanto. O que significa isso? É uma presunção relativa. O que isso quer dizer para nós? E não uma presunção absoluta. As anotações opostas pelo empregador na carteira profissional do empregado não geram presunção iure et de iure, mas sim a juris tanto. O legislador aqui quer dizer para nós, conforme a redação da súmula aí na sua tela, justamente, pessoal, justamente que se houver prova no sentido contrário de que as anotações que foram feitas na sua carteira de trabalho, elas estão incorretas, elas poderão ser objetos de contestação tranquilamente, tá bom? Outro artigo que eu gostaria de falar com vocês é sobre o artigo de número 40 da nossa CLT. O artigo de número 40 da CLT, ele fala para nós que a CTPS, ela servirá para nós no seguinte, de provas de dissídios na Justiça do Trabalho entre empresa e empregado por motivos de salário, férias ou tempo de serviços, e para cálculos de indenização por acidente de trabalho. Veja, pessoal, a importância da carteira de trabalho, ela é muito além do que um simples documento. Elas não podem ser objetos de negociação entre as partes, porque aqui nós temos um interesse público. Então, as anotações na CTPS, em hipótese alguma, elas poderão ser objetos de negociação coletiva. Olha aí na tela o 611B. Esse artigo 611B, pessoal, vocês vão estudar bastante eles, porque eles falam de situações que são objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo. E aqui ele fala que não se pode negociar em convenção ou acordo o quê? As normas de identificação profissional e anotações na CTPS. 611B, inciso 1º. Logo de cara, ele traz para nós esse ponto aqui tão peculiar e esse ponto tão importante, tá bom? Provavelmente você deve ter ouvido falar, nos últimos meses, da Lei 13.874 de 2019. Essa lei é denominada como Lei da Liberdade Econômica. Referida à lei, ela alterou para nós o já mencionado artigo 14 da CLT. Então, eu quero dar mais um destaque aqui para vocês. A referida norma, ela destaca a possibilidade de anotação na CTPS por meio eletrônico. Gente, isso é uma facilidade que nós temos no nosso meio jurídico, no nosso meio social. Porque qual que é o objetivo aqui? O objetivo é fazer com que as coisas elas andem mais rápida no nosso meio, que elas andem mais rápidas dentro do nosso direito do trabalho. Então, reitero isso para vocês, esse artigo 14, ante a sua importância, tá bom? Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é um pouquinho do artigo 16 da CLT. Ele fala para nós que a CTPS terá como identificação o número do CPF do empregado. Então, ele traz para nós que o registro do empregado será feito
por meio de uma vinculação ao seu CPF. Então, nós podemos dizer também que a CTPS ela deixa de ter um número próprio e série para emissão e passa a ser vinculada exclusivamente ao CPF do empregado. Olha que coisa importante, tá bom? Fundamental isso que eu estou falando para vocês. Gente, qual que é o prazo para anotação na CTPS? Conforme eu já mencionei, 5 dias. 5 dias. Anotações de férias, anotações de reajuste salarial ou demais anotações que sejam feitas na CTPS, o prazo não será de 5 dias, mas sim de 48 horas. Tá bom? Não são 5 dias úteis, mas sim 48 horas. Tá? Então fiquem ligados nessa observaçãozinha que eu aí coloco para você na sua tela também. Tá ok? Olha quanta coisa, quanta informação importante nós estamos aí estudando relacionada à nossa CTPS. A gente às vezes não dá valor, né? Mas a CTPS é de extrema importância no nosso meio social. Mais um na tela. Artigo 29, parágrafo 6º da CLT fala para nós que a comunicação pelo trabalhador do número de inscrição no CPF ao empregador equivale à apresentação de CTPS em meio digital, dispensando o empregador a emissão de recibos. E o trabalhador deverá ter acesso às suas informações na CTPS digital em até 48 horas a partir da sua anotação. Veja, pessoal, que a nossa legislação, a Lei de Liberdade Econômica e tudo mais, ela dá um destaque muito grande para nós nas possibilidades de nós nos valermos dos meios digitais, dos meios eletrônicos, tá bom? Olha só, isso é mais um elemento que eu quero trazer para vocês de extrema importância, tá bom? Olha só, e se a carteira de trabalho sumir? Sumir a CTPS? O que a lei diz para nós? Olha o artigo 52. O extravio ou inutilização da carteira de trabalho e previdência social por culpa da empresa sujeitará essa a multa de valor igual à metade do salário mínimo regional. Então, se a empresa perder, se a empresa não tomar cuidado com a carteira de trabalho do seu empregado, ela vai o quê? Ter uma responsabilização. Responsabilização é essa que é multa que vai ser aplicada, tá bom? Fique atento a este elemento. Outra coisinha que eu gostaria de falar para você aí que está estudando, focado aí nos seus objetivos, é no que diz respeito à prescrição. Mas a prescrição aqui anotada e relacionada à vinculação da CTPS, ou seja, o prazo para anotar a carteira de trabalho e previdência social. A CLT diz para nós que prescrição, evidentemente, ela está ligada à prescrição geral, à perda da exigibilidade de um direito. Então, terminando o contrato de trabalho, o empregador tem 2 anos para pagar, para ajuização, enfim. Reiterando aqui, saiu da empresa hoje, eu tenho até 2 anos para exigir os meus direitos. 2 anos. Entretanto, quando nós falarmos de anotação da CTPS para fins de comprovação perante INSS, não há prazo prescricional. Artigo 11, parágrafo 1º da CLT. Então, o que significa? Que se daqui 10 anos eu quiser demonstrar para o INSS que eu trabalhei numa empresa porque eu não tive anotação lá atrás, eu posso? Posso, tranquilamente, tá bom? Tranquilamente. Outra coisinha que eu quero que vocês anotem no caderno de vocês. Quando nós falarmos do registro do empregado, cada empresa é obrigada a ter as anotações do seu empregado no livro de registro. Então, a empresa ela tem que ter um livro de registro que pode ser por meio de livro, fichas ou até mesmo por sistemas eletrônicos, que é a nova tendência aí, com certeza. Esse elemento, esse instrumento de registro do empregado dentro da empresa do empregador, evidentemente, ele é um documento interno. E a falta deste documento interno por parte da empresa acarreterá em multa para a empresa, caso haja uma fiscalização do trabalho nos termos do artigo 41
da nossa CLT. Em todas as atividades, será obrigatório para o empregador o registro dos trabalhadores, adotando-se livros, fichas, sistemas eletrônicos, conforme instruções do Ministério do Trabalho, né? Agora a gente fala que é o Ministério da Economia que vai trazer isso para nós, tá ok? Aí a pergunta, qual é a multa? Olha só, a falta desse registro acarretará a aplicação de multas pela fiscalização do trabalho, tá ok? Nós estamos falando muito tá ok, estão reparando isso, vou parar de falar tá ok? Então fica atento. O artigo 47 fala para nós do valor dessa multa. A multa diz a seguinte, ó, empregador que mantiver empregado não registrado nos termos do artigo 41 ficará sujeito a multa no valor de R$3.000 por empregado não registrado e acrescido de igual valor caso haja reincidência. Este seria o valor da multa que nós temos, tá bom? Ainda, vamos fazer uma análise rápida do parágrafo 1º e parágrafo 2º, que diz o seguinte. Quanto à infração a que se refere o caput, o valor final da multa será de R$800 por empregado não registrado, quando for microempresa ou empresa de pequeno porte. E ainda nós podemos falar que a infração que nós estamos falando deste artigo constitui exceção ao critério de dupla visita. Então, nós podemos falar aqui, evidentemente, que há um reajuste do valor da multa de acordo com taxas referenciais, tá bom? Só essa observação que eu queria falar. E ainda, quando nós falarmos de multa, nós temos que compreender que esse artigo 41, parágrafo 1º, ele é um pouco subjetivo no que diz respeito à sua aplicação, à sua efetividade. É um artigo que gera-se bastante crítica, bastante aí desconforto no nosso meio social, tá bom? Para a gente finalizar esse bloco, eu queria falar com vocês de um elemento que diz respeito, na realidade, à possibilidade de contratação do empregado. O que seria essa possibilidade de contratação? Imagina você que está indo aí trabalhar numa empresa e vai fazer um processo seletivo. E lá na placa do processo seletivo diz que só serão contratados quem demonstrar e comprovar experiência por mais de 6 meses, ou seja, tem que ter experiência de 1 ano na atividade para poder trabalhar. Sobre isso, o artigo 442A da CLT fala que para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. O que significa isso para nós? Nós temos que considerar aqui que a legislação ela imputa que, para não impedir o acesso ao emprego das pessoas na sociedade, então nenhum empregador vai poder colocar como condição o quê? Não vai poder colocar, então, que você tem uma experiência superior a 6 meses. Ele não pode colocar isso como requisito na hora de fazer um processo de seleção para eventual contratação de empregados. Se isso acontecer, ele vai sofrer as consequências jurídicas no nosso meio social. No próximo bloco, nós continuaremos nossa aula com mais conteúdo, com mais elemento importante e interessante para você.